Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Rádio Observador. São 3 horas. As notícias com João Lourenço. Muito boa noite. Já arrancou a greve geral convocada pela CGTP e pela UGT e há serviços que já estão a parar. É o caso do Metro de Lisboa, que encerrou todas as estações a partir das 11 da noite. Prolonga o período sem circulação até às 6h30 do dia 12 de dezembro, sexta-feira. É o que adianta a empresa em comunicado. O Metro de Lisboa realça ainda que não há serviços mínimos. Ao início da madrugada, Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, prevê uma grande adesão. Nós estamos no arranque da greve e estamos a abranger neste momento as empresas que trabalham por turnos e, portanto, começam já hoje a ter influência naquilo que é a adesão à greve. Mas tudo aquilo que está a vir, tudo aquilo que está a ser demonstrado neste momento é que vamos ter, de facto, uma grande greve geral. Estamos já a ter, de facto, uma grande greve geral. E é uma grande greve geral porque tem o simbolismo que tem e tem a necessidade que tem, que é obrigar o Governo a recuar naquilo que é o pacote laboral, exigir do Governo a retirada do pacote laboral. Aqueles que estão aqui são estes trabalhadores que aqui estão, que fazem a diferença todos os dias nas nossas vidas. Outro dos pontos de situação está na cidade do Porto. Em declarações ao canal Now, o coordenador da União de Sindicatos, Filipe Pereira, fez esse ponto de situação. Ora, o dirigente sindical aponta para um distrito totalmente paralisado devido à greve geral. Podemos dizer que temos o distrito do Porto praticamente paralisado. Está a afetar o serviço de transportes, conforme disse bem. Neste momento não há comboios a circular. Prevê-se que vai acontecer o mesmo com os autocarros. É verdade que começam a sair agora, mas tudo indica que as informações que temos é que não vão sair também autocarros. Está a ter impactos significativos na saúde. Estamos a falar em percentagens que superam os 90% de adesão nos hospitais e está a ter impactos inclusive a partir das empresas, das indústrias, de cada local de trabalho, onde temos informações de que há empresas que simplesmente não estão a produzir, que pararam. Esta é a primeira greve geral dos últimos 12 anos, com as estruturas sindicais já na rua, como já pudemos ouvir, a acompanhar as empresas e os serviços encerrados. Juntam-se também alguns representantes partidários. É o caso do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, que tem a certeza de que esta greve vai ser eficaz. Olha, eu acho que o Governo está completamente fora da realidade, porque vive numa bolha. E vive numa bolha e tem assim, um conjunto de compromissos que quer cumprir. Os compromissos que quer cumprir não é com os trabalhadores. Os compromissos que quer cumprir não é com a juventude em particular, com aqueles que estão mais afetados pelos baixos salários, com aqueles que estão mais afetados pela precariedade. Vamos lá ver se a gente se entende. Nós temos 30% dos trabalhadores hoje que são contratos precários. Contratos ao dia, contratos ao mês, contratos a prazo, falsos recibos verdes, todos nós conhecemos estas realidades. Esses trabalhadores ganham, em média, menos 20% do que um trabalhador efetivo. O que o Governo quer é generalizar a precariedade para todos os trabalhadores. Também o coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, pede um recuo na estratégia do Governo. Mais do que ficar mudo, o que importa é o que é que vai dizer. E o que vai dizer tem que ser um recuo total nesta estratégia. É uma estratégia que não tem nenhum sentido, porque uma economia que tem um nível de emprego quase no pleno emprego, uma economia que é dita como estando em grande crescimento. Qual é o sentido então de haver esta reforma laboral? Não tem nenhum sentido a não ser um preconceito ideológico absoluto e isso evidentemente que não pode ser política governamental. Os dirigentes partidários apelarem a um recuo total do Governo e a acusarem Luís Montenegro de preconceito ideológico. E como já ouvimos, o setor da saúde também vai enfrentar dificuldades. Nesta quinta-feira, a FNAM acusa o Governo de querer piorar as condições laborais dos trabalhadores com a nova legislação laboral, que ele diz é a Presidente da Federação Nacional dos Médicos, Joana Bordalissá.
Vai tudo agravar a condição de trabalho dos médicos, e se nós hoje em dia já temos 4 médicos por dia a sair do Serviço Nacional de Saúde e vemos que temos 1,5 milhões de utentes, sem médico de família, temos neste momento tempos de espera nas urgências que chegam às 17 horas e já vamos desde o início do ano com 74 bebés que nasceram nas ambulâncias ou na berma da estrada ou na rua, toda esta situação poderá agravar ainda mais e por isso é que nós estamos em greve. Em entrevista à SIC Notícias, ao início da madrugada, a Presidente da Federação Nacional dos Médicos indica os serviços mínimos e aponta culpas a Luís Montenegro. O que se prevê é que a adesão dos médicos não seja diferente das outras greves e que vão aderir à greve e, embora os serviços mínimos estão totalmente assegurados, e nós estamos a falar de serviço de urgência, de quimioterapia, de diálise, da radioterapia, e as pessoas podem estar descansadas por aí. Agora, aqui a grande questão é que tudo o que for consulta programada, seja no centro de saúde, seja a nível hospitalar, assim como a cirurgia programada, vão ser adiadas, e aqui há um grande responsável que se chama Luís Montenegro e a intransigência deste governo em negociar a melhoria das condições de trabalho. Aqui as explicações de Joana Bordal e Sá ao início desta noite no Hospital de São João, na cidade do Porto. Falamos ainda da UGT. Alguns sindicatos afetos a esta central sindical juntaram-se esta noite à porta do Centro de Recolha de Resíduos dos Olivais, em Lisboa. José Abrão, secretário-geral da Sintap e também da FESAP, fala numa adesão a rondar os 80% a 85%. Deixa também um apelo a quem ainda tem dúvidas se deve ou não aderir à greve geral. Vamos agora escutar esse registro de José Abrão. De facto faça, porque pode, até por alguma informação ou desinformação que vai sendo dada, pode ficar na dúvida. Não tenha dúvidas. A proposta que está em cima da mesa é altamente penalizadora de quem trabalha e por isso mesmo é importante que toda a gente adira e que force o Governo a mudar de posição, que é a nossa exigência que temos em cima da mesa hoje. Um apelo do secretário-geral da FESAP e da Sintap, José Abrão, à porta do Centro de Recolha de Resíduos dos Olivais, em Lisboa. Mudamos agora de tema, presidenciais, mais um debate rumo a essas eleições de 18 de janeiro. Catarina Martins e António Filipe acusam o primeiro-ministro de enganar os portugueses ao anunciar um salário mínimo de 1.600 euros até ao final da legislatura. A candidata, apoiada pelo Bloco de Esquerda, considera que Luís Montenegro só pode estar a brincar com os portugueses. E explica porquê. Eu acho que o Primeiro-Ministro está a gozar com as pessoas e é feio. Porque, repara, o Governo acabou de chumbar hoje propostas da esquerda para aumentar mais o salário mínimo. Mas é bom que aumente o salário mínimo. É bom, mas é bom que se fale verdade. Ou seja, o mesmo Primeiro-Ministro que só aumenta o salário mínimo 50 euros este ano, está a dizer que nos próximos anos da legislatura vai aumentar todos os anos o salário mínimo em 200 euros e alguém acha que ele está a falar verdade? Quem também não acredita nesta promessa do Primeiro-Ministro é o candidato apoiado pelo PCP, António Filipe. Há um sinal muito claro de que ninguém leva isso a sério. É as confederações empresariais não protestarem, porque as confederações empresariais, que qualquer cêntimo de aumento do salário mínimo protestam e dizem que isso não é possível, ouvem este anúncio do Primeiro-Ministro e não dizem nada, que significa que nem eles acreditam nele. Fica o anúncio de Luís Montenegro, foi feito em semana de greve geral, a primeira dos últimos 12 anos, e a pretexto desse tema, os dois candidatos, esta noite em debate, concordam. Esta greve é sinal de que o Governo tem de ter outra proposta em cima da mesa para ser negociada. São declarações que ouvimos neste debate transmitido pela RTP. O próximo, já este dia 11 de dezembro, está então agendado esse próximo debate. Neste caso é um frente a frente entre os candidatos às eleições presidenciais, que começa então, já tenho aqui André Ventura frente a Jorge Pinto, um debate a ser transmitido na SIC. Continuamos a falar de candidatos presidenciais. Luís Marques Mendes deixa um aviso. Há um germe de instabilidade dentro do Parlamento. O candidato a Belém esteve esta noite na apresentação de um livro do jornalista do Observador, Luís Rosa, um livro precisamente sobre a vida política de Marques Mendes. O social-democrata considera que o papel de um chefe de Estado é contribuir para a estabilidade do país, mas alerta que no Parlamento
o cenário não é favorável. Nós vivemos ao mesmo tempo uma situação em que temos um Parlamento altamente dividido, altamente fragmentado, que tem, portanto, dentro de si o germe, o risco, a ameaça da instabilidade. Ora, Portugal não pode, nesse plano, dar passos atrás. O candidato à presidência afirma também que sem estabilidade política não há ambição para o futuro, tal e qual como a consciência económica e social. E nesta apresentação do livro esteve também Luís Montenegro, que falou sobre as eleições presidenciais. O primeiro-ministro rejeita desequilíbrios de poder, mesmo que Marcos Mendes vença. A teoria dos ovos no mesmo cesto, que já foi levantada por António José Seguro e também por Jorge Pinto, argumentam que, caso o candidato apoiado pelo PSD vença as eleições, o Partido Social Democrata vai controlar o Palácio de Belém, o Governo Nacional, os dois executivos regionais e também a maioria das autarquias do país. O primeiro-ministro pede que não se criem fantasmas. Lembra que o atual presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é também ele social-democrata. A situação que temos hoje, face a todos os candidatos, não vai ter nenhuma alteração, mesmo com a possível eleição do Dr. Luís Marques Mendes. Ou seja, não vale a pena estar aqui a criar uma nuvem de fumo, digamos, um temor sobre um qualquer cenário, porque essa é a situação que temos hoje e o sistema funciona muito bem e não há nenhum favoritismo do Presidente da República relativamente a nenhuma força política, independentemente deste Presidente da República que está em exercício de funções ter sido há alguns anos Presidente do PSD, como o anterior também já foi e como os dois anteriores tinham sido secretários-gerais do Partido Socialista. O primeiro-ministro acredita que o candidato apoiado pelo PSD está a provar que é diferente dos restantes. No entanto, ainda não decidiu se marca ou não presença durante a campanha eleitoral. Terminamos este noticiário no desporto. O Benfica venceu o Nápoles por 2-0 na Liga dos Campeões. É o segundo triunfo da equipa portuguesa nesta fase da competição. Os golos foram da autoria de Richard Rios na primeira parte e Leandro Barreiro já no segundo tempo. Com esta vitória, os encarnados passam a somar 6 pontos e ainda sonham com uma presença no play-off de acesso aos oitavos de final da prova milionária. Após o final do encontro, José Mourinho destacou a qualidade do Benfica. Acho que fizemos um grande jogo, é uma grande vitória que nos mantém na luta. E acho que os jogadores interpretaram o jogo muito bem, jogaram muito bem, tiveram o espírito, a inteligência, a coesão que defender bem exige, mas depois tiveram a classe, a confiança, souberam explorar os espaços que nós iríamos encontrar ao saber que eles vão muito à procura do homem a homem. Nós criámos grandes dificuldades com muita gente no meio campo a atrair defesas e depois a explorar espaço nas costas para o Ivanovic atacar. José Mourinho satisfeito com o resultado frente ao Nápoles, no jogo em casa, no Estádio da Luz, desta noite. O Benfica ainda tem 2 jogos na Liga dos Campeões para tentar esse apuramento para o play-off. São eles frente à Juventus, numa deslocação até Turim e também uma recepção ao Real Madrid. São 2 encontros que estão marcados para janeiro do próximo ano. Contas feitas, as 2 equipas portuguesas em prova na Liga dos Campeões estão nas seguintes posições da tabela. Em 14º aparece o Sporting com 10 pontos. Neste momento, caso já terminasse esta fase Liga da prova milionária, poderia então estar nesse play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Como cabeça de série, já o Benfica ainda permanece em lugar de eliminação, no 25º lugar com 6 pontos. Ponto final neste noticiário das 3 da manhã. Informação aqui na Rádio Observador regressa, aconteça o que acontecer, às 3:30 da manhã.